E a gente vai falar agora de mais um caso que já está engrossando essa lista de criminosos considerados foragidos, criminosos que estão sendo buscados pela justiça, mas agora dentro de um único espectro aqui de crime, né? Um único tipo de crime, que é o crime de feminicídio. A gente colocou essa informação aqui em destaque logo na abertura do Bora Brasil, porque nós tivemos 2 casos de ataques contra mulheres na zona leste de São Paulo, num espaço muito curto de tempo, de poucas horas. Ontem mesmo, em um dos casos, a vítima não resistiu, no outro a polícia conseguiu intervir. E presta atenção nesse número que a gente vai trazer agora. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o número de mulheres assassinadas na capital paulista nesse ano subiu quase 14%. Foram 29 de janeiro a maio desse ano, isso só na capital paulista. Muitas mulheres vítimas da violência. Maria Paula Lima está com a gente aqui no estúdio para falar sobre isso. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Aninha, olha só, lá em Guaianazes aconteceu esse primeiro caso na madrugada de hoje, né? Esses 2 casos foram assim, no intervalo de 8 horas, Aninha. O espaço de muito tempo perto, muito né? pequeno, muito pequeno exatamente. Muito bem, essa mulher, ela foi morta pelo ex-companheiro, é sempre mais ou menos da mesma coisa. Foi morta pelo ex-companheiro. A filha dela, de 12 anos, também foi esfaqueada. Ela foi tentar defender a mãe, foi esfaqueada, está internada neste momento no hospital, entre a vida e a morte. Nossa. A filha de 12 anos. E o criminoso foragido, né? Por enquanto. A polícia está atrás desse homem de 39 anos, ali na Zona Leste de São Paulo, região de Guaianazes. E o outro caso foi um adolescente de 17 anos. O que aconteceu? A mesma coisa. Não aceitou o término do relacionamento. O relacionamento que, segundo o irmão da vítima, de 3 a 4 meses de tempo de relacionamento. É muito pequeno. O adolescente não aceitou. Foi até a casa da ex-namorada. Ele sabia, segundo esse irmão, ele sabia que o pai e a mãe dela não estavam ali, que eles estavam trabalhando. Foi ali, conversou, se estressou, segundo palavras do irmão da vítima. Como assim? Estressar e esfaquear sua irmã? Não. Aí é demais, né, Aninha? Pelo Claro. amor de Deus. Esfaqueou a menina também está internada, mas ela não corre o risco aí de morrer, felizmente. Mas sabe, Aninha, a gente, no Brasil, a gente costuma fazer muitas reportagens sobre feminicídio. Em maio, eu estive ali na zona sul de São Paulo, a região do Jabaquara, ali, e uma influencer, ela foi atacada pelo companheiro também. Ela mora junto com esse rapaz, ela foi atacada, ela quase perdeu o pé. Ela levou 16 facadas. Ela ficou na UTI, né? Então, eu entrei na casa. A casa estava completamente, assim, um cenário de terror naquele momento. Muito bem. A mulher entre a vida e a morte. Depois de um tempo, cerca de um mês mais ou menos, esse homem, se é que a gente pode falar assim, ele foi preso. Aonde? Ele foi preso, Aninha? No estabelecimento comercial desta mulher. Ele foi. Ela estava acobertando ele. Ela falou para os policiais militares que ela tinha retirado a queixa. Não, gente, é o seguinte, a partir do momento que você registra uma queixa dessa, aliás, não depende nem de você. Tentativa de feminicídio não depende nem da vítima. É registrada e vai ser investigada. E ela tentou, então, enganar os policiais militares para não levá-lo preso. Ela voltou com ele, eu sei porque um rapaz, um vizinho, outras pessoas ali que eu acabei fazendo amizade, chegou a me ligar e falar, Maria Paula, você acredita que ela voltou com ele? Então, o que fazer sendo uma pessoa dessa, que ela quase morreu, ela volta com um homem desse? Eu não consigo entender, eu juro que eu não consigo entender, Aninha. Então, o que a gente pode esperar? É muito complicado, assim. É importante você tocar nesse ponto, porque muitas mulheres têm medo de denunciar que sofrem violência e a situação se agravar. Outras têm receio pelos filhos. Tem também uma parcela que depende financeiramente. E tem também uma parcela que adoece mentalmente e não consegue se desvencilhar daquele ciclo de violência, né? Então, aquilo é o que ela está habituada a viver. É o que ela conhece. E partir daquilo para o desconhecido é muito difícil, em alguns casos, para mulheres que são vítimas de violência. Por isso que existe o que você falou, a tentativa de feminicídio está registrada, a polícia pegou o cara, vai lá e prende.
Acabou. E essa semana, inclusive, por coincidência com o que você falou, foi votada em Brasília, ainda precisa de mais uma votação no Senado, salvo engano, um projeto de lei que reforça a medida protetiva da Lei Maria da Penha. Então, hoje, se a pessoa que tem ali uma medida protetiva aciona a polícia porque o homem tentou se aproximar, descumpriu ali a distância determinada, ele é preso. Esse projeto de lei aprovado tira essa autonomia da mulher. Então, se for detectado que o agressor se tentou se aproximar dela, mesmo com o consentimento dela, ele vai preso. E houve essa discussão lá entre os parlamentares de que isso tira a autonomia da mulher. Eu vi alguns especialistas falando sobre isso também, que isso é perigoso. Às vezes a mulher quer uma aproximação para conversar e tudo mais. Só que é importante a gente considerar que há um crime por trás daquilo. E se é necessário que se converse, que haja ali um ajuste, porque às vezes o homem tem que pagar algum valor à mulher, por exemplo, eu estou colocando aí uma situação hipotética. Pode haver o acompanhamento da polícia, pode haver o acompanhamento de um advogado, pode ser feito de uma outra maneira. Mas isso está sendo discutido em Brasília justamente por causa desse movimento de homens que convencem as mulheres a terem uma conversa, terem um diálogo e nessa concluem a tentativa de homicídio, vira homicídio mesmo. E existe também essas mulheres que não conseguem quebrar esse ciclo de violência na cabeça delas. É muito complicado, essa violência marca profundamente uma pessoa. Para você sair disso é muito trabalho psicológico, às vezes é muito tempo. Então é o tipo de situação que merece uma atenção especial da lei, inclusive, para tentar proteger essas mulheres que muitas vezes estão sozinhas nessa jogada. E o homem chega lá com a lábia, tenta se aproximar e numa dessas comete o ato de violência de novo. Pode acabar, como a gente está falando aqui, desses 2 casos que você relatou pra gente nessa última noite, Maria Paula. Exatamente, lamentável. Lamentável, triste demais. Obrigada, viu, Maria? Bom trabalho pra você. Valeu, eu que agradeço. 1h42, tem mais um intervalo, hein? Daqui a pouquinho o Bora Brasil tá de volta.